Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Avião e hoje chegamos ao último episódio dessa temporada 2025. Eu sou o Rodrigo Werneck, estrategista-chefe da Cúpula, e comigo estão Renata Maciel e Michel Prato. A Karine Martins, também apresentadora do Modo Avião ao longo deste ano, está de licença maternidade, por isso ela não está aqui com a gente. Oi, pessoal. Estou super feliz de estar aqui com vocês para encerrar mais um ano tão transformador para todos nós. Olá, Renata. Olá, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês e obrigado a você também que nos assiste, que nos ouve, por ter embarcado conosco ao longo de todo este ano de 25. Maravilha, esse ano que foi marcado por muita adaptação, profissionalização e profundidade. E algo claro que percebemos ao longo desse ano foi que as empresas que prosperaram foram aquelas que abandonaram, deixaram de lado o improviso, que abraçaram método para crescimento e também cultura e tecnologia, algo que se refletiu ao longo de cada episódio aqui no Modo Avião. Bom, vamos começar então aqui o nosso primeiro bloco. Nós separamos esse programa por blocos e este primeiro vai falar sobre a tecnologia ao longo deste ano de 25. Este foi um tema central, especialmente quando a gente fala de inteligência artificial. Que a gente percebe que mesmo naqueles episódios em que isso não era a pauta, não era o assunto central da conversa, a IA sempre esteve presente, né, Renata? Exatamente, a gente viu isso na prática com exemplos como da Clarim Imóveis de Campo Largo, que foi um dos cases mais comentados aqui no Modo Avião. A Clarim esse ano lançou a inteligência artificial própria, a Clara, que está fazendo a triagem, a qualificação, né, e aí a distribuição dos leads para os corretores, para que eles possam focar naquilo que realmente importa, né? Então, a gente vê que a tecnologia, essa automação, devolveu o tempo para o corretor, que é o maior ativo da corretagem. Outro destaque foi a Lia, da Inove, lá do Ceará. A Lia automatizou toda a operação administrativa da locação, desde boletos, abertura de inadimplência, acionamento da garantidora parceira, atualizações no sistema. É o tipo de tecnologia que libera a equipe para fazer aquilo que só humanos podem fazer. E o mais importante, né, uma tecnologia blindada contra erros que são muito comuns dentro do administrativo da imobiliária. Por quê? Porque são inerentes ali ao trabalho humano. Quando você deixa o humano focado em relacionamento, os erros no administrativo se tornam menos comuns. E falamos muito de inteligência artificial, mas não apenas, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem os sistemas como o CRM, os RPs, também passando por transformações importantes nesse período. E um dos exemplos trazidos aqui foi com o Roberto Nascimento, lá da PipeMob, que mostrou a proposta, o conceito do TRM, né? Que é um avanço da modelagem do CRM. E um sistema, uma ferramenta para o gestor que consegue mostrar exatamente aonde é que os negócios paralisam, a ter uma visão de jornada, aonde é que estão os gaps,
aonde é que estão os pontos a serem trabalhados, né? Algo que muitas vezes hoje falta de informação, mas que no nosso entendimento é um avanço natural, importante, e a gente deve ter, inclusive, muita novidade aí nisso, Rodrigo. Exato, o CRM é sempre um drama, né? É sempre uma dor para a imobiliária. O CRM muitas vezes ele é contratado, mas pouco usado pelos corretores. Isso gera um grande desgaste dentro da equipe. Mas quando o CRM é realmente usado pelo time de vendas, os resultados aparecem e a gente teve aqui um case muito legal da AD Negócios Imobiliários lá de Sorriso, no Mato Grosso, que inclusive virou palestra dentro do Cúpula Summit. Eles conseguiram tornar o CRM muito usado dentro do dia a dia da imobiliária, trazendo previsibilidade nos indicadores de vendas. E todos esses cases que a gente citou aqui neste primeiro bloco, eles são tema de conversas com que a gente desenvolve isso com os nossos convidados ao longo dos episódios desse ano. Muitos de vocês provavelmente já ouviram e nos acompanharam semana a semana, mas se você eventualmente chegou há pouco tempo ou perdeu algum desses episódios, fica o nosso convite para acompanhar essa entrevista na íntegra. Está disponível lá no Spotify e no YouTube e você pode conferir os links na descrição aqui desse episódio. Quando a gente olha, então, esse conjunto de cases, fica muito claro que esse ano mostrou para a gente que a tecnologia não é apenas sobre fazer mais rápido, ou nem seria sobre fazer mais rápido, mas sobre fazer melhor, sobre buscar melhoria contínua, sobre buscar uma eficiência maior nos processos, trazer previsibilidade para os gestores, trazer dados para a tomada de decisão pelos gestores e efetivamente devolver o tempo para o corretor focar naquilo em que é especialista, que é relacionamento. Como a gente disse, a IA se tornou um tema recorrente, passou a ser um motor invisível da operação e esses cases aqui mostram que quem sabe usar essa força de maneira estratégica, alinhada à realidade de cada empresa, vai conseguir abrir espaço para ter processos mais inteligentes e, portanto, também times mais preparados. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no nosso segundo bloco, que é o seguinte: se a tecnologia tem ajudado cada vez mais a gente a organizar a casa e liberar o tempo das pessoas, logo o papel dessas pessoas também passa a ser reinventado. Então vamos agora falar sobre cultura, sobre liderança e o desenvolvimento de times nesse novo cenário. Essa é a tua área, né, Rê? Gosto bastante do tema. É isso, esse ano de 2025, acho que o mercado realmente conseguiu entender que a tecnologia só funciona como um apoio, né? E se a gente tiver dentro do nosso time as pessoas bem cuidadas, né? Então, esse tripé, pessoas, processos e tecnologia, ele brilhou. Mas o centro continua sendo as pessoas, continua sendo gente. Um exemplo disso, né, para a gente entender que inovação não é só tecnologia, é de um episódio recente, o último episódio agora. Renata conversou com a Roberta Bigucci, lá da M. Bigucci, construtora, e ela comentou sobre o L-Hunter, né, esse sistema interno de que não me traga o problema, me traga a solução. É muito interessante o que ela falou, a gente comentou sobre isso, inclusive, em reuniões que a gente teve internamente, que é que problema toda empresa vai ter. A questão é como a gente lida com o problema. Seremos um vetor de reclamações, de apontar o problema, ou um vetor de soluções. E o que a Roberta lá na M. Bigucci conseguiu foi tornar isso um processo, um ritual dentro da empresa, né? Exatamente. Ela puxa isso, ela coloca as pessoas para contribuírem de verdade com as mudanças nesses processos para que a solução venha, né? Não fique uma responsabilidade apenas da liderança, mas a liderança assuma essa responsabilidade de incentivar o time a participar da solução efetiva das questões, dos problemas e oportunidades. A gente tem também o caso da Cordier, né, Rodrigo?
Exato, Michel. Isso que a Amy Bigucci construiu é cultura, né? É uma cultura muito forte. E quando você tem uma cultura muito forte, você consegue, inclusive, atrair talentos com mais assertividade, talentos alinhados com o seu jeito de trabalhar. Pela primeira vez, a gente teve aqui um episódio com um estrangeiro, né? Um personagem de fora do mercado imobiliário, o Leonardo de Senha, da Cordier, uma plataforma de investimentos do mercado financeiro, que veio falar aqui sobre a sua estratégia de desenvolvimento ali de profissionais de vendas, com muito treinamento, com uma cultura muito forte ali de contato com os clientes na ponta. E um modelo de trabalho como esse só funciona quando você tem uma cultura forte, porque do contrário as pessoas vão dizer, não funciona, pera lá, isso aqui acho que não vai dar certo. Não, vai dar certo. A metodologia deles, 831, que basicamente trata, né, da frequência de contato com o cliente, é uma metodologia que funciona porque as pessoas lá fazem rodar e estão de fato muito próximas dos clientes. E quando você fala de cultura, né, Rodrigo, não dá para deixar de mencionar aqui 2 episódios muito, muito interessantes, que são o da Felicitar, né, em que o Brian Germano trouxe para gente como ele faz essa cultura não ficar só no discurso, mas ser uma prática diária, seja nas rotinas que ele tem com o time, seja nesse processo de atração que você trouxe também, bastante interessante lá na Cordier. O Brian faz questão, né, de participar desde o início desse processo de entendimento de quem que é esse corretor, de quem são esses talentos, do quanto eles estão afinados com a cultura da empresa. Então, é a gestão, é a liderança, colocando a mão na massa mesmo, para garantir que a cultura seja realmente o balizador da atração e retenção de times. E também temos o caso da Lago Imóveis, de Ribeirão Preto. A Lago também tem um trabalho muito interessante com a cultura e fazendo uma aproximação entre as diferentes gerações que trabalham na imobiliária hoje. Então, essa que é uma dor para grande parte das empresas, que é a convivência entre as diferentes gerações. A Lago tem enfrentado isso, né? E atuado de uma maneira a propiciar essa convivência, essas trocas. Então, isso mostra que cultura com flexibilidade e alinhamento traz resultados, né? Principalmente considerando que essa nova geração capitaneia uma demanda muito importante, que é o propósito no trabalho. Então, vale muito a pena, quem não ouviu ainda o episódio da Lago Imóveis, escutar para se tirar insights para suas operações. Ainda falando de cultura, a gente teve outro episódio que foi com a Lopes, lá do Espírito Santo, e que mostra uma questão também de que, embora a cultura seja um componente basilar, fundamental da empresa, ele não pode ser enxergado como algo estanque, como algo que não pode ser adaptado, transformado. No caso deles, a partir de uma leitura dos dados de performance e dos resultados das operações, identificou-se que um modelo que vinha até então de equipes especialistas em lançamentos e no mercado secundário já não fazia mais sentido. Então, precisou ser feita uma transformação e que impacta na cultura, né? Como que você transforma uma cultura de especialistas para uma cultura de vamos dizer assim, generalistas, né? Tirar essa especialidade. E o case ali mostra que isso é possível. Com o quê? Com base em muito alinhamento, com base em muito treinamento, que foi outro tópico também bastante abordado. Me parece que os 2 pontos estão relacionados, né? A construção de uma cultura forte está muito ligada a processos de desenvolvimento e acompanhamento. Excelente. Eu acho que quando a gente junta todos esses exemplos aqui, foi um ano em que o mercado, acho que realmente entendeu que é algo simples, tá? Mas é profundo, de que não existe tecnologia que resolva a ausência de cultura, a ausência de liderança, de cuidado com as pessoas. Então, as imobiliárias que mais cresceram, a gente percebeu que não são as imobiliárias que têm mais ferramentas, né? São as imobiliárias que têm times mais preparados, líderes comprometidos, muito presentes
e processos, né, que permitam que as pessoas realmente brilhem, né? Mas a tecnologia encarada como uma forma de potencializar, né? Mas não de resolver, porque quem transforma, no fim das contas, são as pessoas, né? Então, acho que é justamente quando essa cultura se torna sólida que os processos conseguem ganhar essa profundidade necessária e se tornar diferenciais competitivos, tá? Então, nesse próximo bloco, inclusive, né, nós vamos trazer o coração operacional de empresas que mais evoluíram em 2025, com processos que escalam e experiência do cliente que fideliza. Perfeito, Renata. É muito interessante assim, ver cada vez mais empresas buscando escalar a sua operação, entrando em mercados diferentes, buscando alcançar um patamar de vendas por corretor cada vez mais alto, porque sim, é possível, né, que a imobiliária, especialmente, deixe de ser um player estritamente regional e passe a ter um alcance cada vez mais amplo. Algo que a gente viu de forma muito clara no episódio com a MySite, né? Uma plataforma ali que trabalha exclusivamente no mercado primário e que conseguiu reduzir, né, o ramp-up ali de um corretor para 90 dias. O que é isso, né? Conseguiu fazer um corretor decolar ali em termos de resultados, com números bastante interessantes que diferem demais assim da normalidade do nosso mercado. E quando a gente pensa em experiência do cliente, vale trazer aqui o exemplo da Plaenge, né? A Plaenge, uma incorporadora que, como todo segmento, teve um ano desafiador, um ano em que o crédito está mais restrito e que, a partir do exemplo deles, a gente observa como essa necessidade de diferenciação, de um atendimento que consiga agregar uma percepção de valor de maior, se tornou ainda mais importante, né, nesse cenário de maior desafio para a conversão dos clientes. Todo cuidado, todo detalhe é importante. Então aqui a gente falou sobre cuidados na experiência do cliente no plantão de vendas, né, com uma marca assinada por meio de um aroma que está no plantão, por meio do som que vai ser utilizado ali. É algo que constrói uma aproximação e uma relação de outro nível, né, com a marca. E na locação, a gente teve a Rock Imóveis de Limeira, que trouxe para a gente como ela transformou a manutenção em negócio. Manutenção, que é uma área, né, costuma ser vista como área problema, que muitas empresas tentam terceirizar, inclusive, mas a Rock transformou esse problema numa oportunidade de rentabilização, né, e de gerar valor junto aos seus clientes, inquilinos e proprietários por meio da Rock Serviços, né? Então, acho que é isso, mostra uma visão madura, uma visão estratégica de empresa, de transformar problemas em valor e em maior rentabilidade para a empresa. Exato. Tem um outro case muito interessante aqui, que a gente já passou de certo modo, né, sobre a Amy Bigucci, que criou ali o Minha Casa Minha Vida Clube, né, uma estratégia de relacionamento com o cliente. A gente vê muitos exemplos legais de relacionamento, né, de programas ali que buscam aproximar a marca e os seus clientes no alto padrão, mas são poucos os casos que olham aí para mercados, digamos, como o econômico. E o que a gente viu na Amy Bigucci foi isso, né? Uma estratégia ali de posicionamento e de aproximação com esse cliente que é tão numeroso e frequente no nosso mercado. Falando sobre esses casos, fica evidente que o processo, de fato, ele está cada vez mais, digamos, presente na rotina das imobiliárias e das incorporadoras, que passam a crescer não mais baseadas em estruturas robustas, mas passam a crescer cada vez mais olhando para a pós-venda, olhando para a experiência do cliente, e isso valendo para todos os segmentos, né? No econômico, no médio, no alto padrão. Quem está vencendo a disputa pela liderança no nosso mercado são as empresas que conseguem entregar consistência, né, na execução daquilo que precisa ser feito, que pode parecer básico, mas num mercado que
manipula tantos negócios ao mesmo tempo, errar menos é uma vantagem competitiva. E quando você tem isso levado a uma alta escala, isso de fato se torna um diferencial competitivo muito importante, porque você reduz atritos e funciona, né, uma estratégia de relacionamento de verdade ali, de ponta a ponta. Bom, a gente falou aqui sobre experiências que deram certo e aí está na hora da gente fazer algo diferente aqui na nossa retrospectiva, que é um bloco especial em que nós vamos rever juntos os episódios que vocês mais assistiram, os cortes que mais viralizaram e os momentos que marcaram o modo avião em 2025 pela perspectiva de vocês, os nossos ouvintes. Antes da gente começar aqui a falar sobre os nossos top episódios de 2025, eu quero te trazer uma novidade. A gente está aqui no último episódio dessa temporada do Modo Avião em 2025. Vamos retornar para mais uma temporada a partir de fevereiro do ano que vem, mas você não vai ficar sem conteúdo de podcast do Imob Report nesse período. Isso porque a partir da primeira semana de janeiro você vai ter a oportunidade de conhecer o primeiro podcast documental do Imob Report. Nós vamos contar a história de uma das grandes incorporadoras brasileiras, a Incol. A Incol é assunto de aula de introdução em todo o curso de incorporação, de engenharia, nesses anos todos aqui produzindo conteúdo para o mercado imobiliário, conversando com as empresas do setor. Não foi uma nem duas as vezes que já ouvimos histórias de pessoas, né, que tiveram clientes com alguma história com a Incol, que já trabalharam na Incol. É uma marca que deixou a sua marca na história do nosso mercado, e a gente vai revisitar essa história, trazer ela à luz de novo, sobretudo para as novas gerações, mas não apenas, revisitar esse que é um capítulo importantíssimo da história da incorporação no Brasil. Então fica aí o convite, se você nos acompanha, gosta do conteúdo do Imob Report, convido você a acompanhar esse podcast documental, a saga da Incol, a ascensão e queda de um gigante do imobiliário, a partir da primeira semana de 2026, aqui mesmo no Modo Avião. Agora sim, né, Rodrigo? Vamos lá, vamos falar sobre os episódios mais quentes aí de 25. O campeão, Michel, de visualizações foi o episódio 155, com Gustavo Junqueira falando sobre como quintuplicar a carteira de locação da imobiliária. Um esforço que a gente sabe, né, que muitas imobiliárias preferem fazer, priorizam ali a compra de carteiras, mas fazer isso rodar no dia a dia ali com a equipe, com a operação, não é algo tão simples, e a gente explorou bastante esse ponto na conversa com o Gustavo. Em segundo lugar, nós temos o episódio 159, que foi gravado com a Gislaine Dornelles, da Auxiliadora Predial. A Gislaine é uma trajetória, ela simboliza uma trajetória muito interessante, né, de transição, de crescimento e de expansão dentro dessa empresa, né? Ela veio de um outro mercado, ela teve uma trajetória de multinacional, decidiu mudar para o mercado imobiliário, trouxe muito dessa experiência, né, de disciplina, de constância, de foco. E já no primeiro mês vendeu como estagiária, depois ela alcançou já o 3º lugar entre 700 corretores no primeiro ano. Depois isso abriu caminho para a liderança, assumiu uma unidade, fez acontecer, mudou o desempenho, reconstruiu com muito método, né, e proximidade com o time. Então, em pouco tempo, a Gislaine viveu todas essas etapas dentro da empresa. É um episódio muito interessante e um destaque para um dos pontos altos, né, da gestão dela, que é o ciclo de 100 dias que ela conta nesse episódio, né? Então, ela, junto com os corretores, ela desenha uma estratégia clara, metas, e faz um acompanhamento constante, com muito feedback, para rapidamente obter resultados e melhorar o desempenho. Então, vale muito a pena esse case da Gislaine Dornelles, da Auxiliadora Predial. E o nosso terceiro episódio mais acompanhado, né, assistido, ouvido do Modo Avião em 2025 foi a entrevista com o Ademir Guzmão, CEO da Lopes.
O Ademir trouxe uma visão muito interessante, acredito que ele conseguiu contribuir com a experiência dele, trazendo uma visão de empresário, de empresa, né? Um líder de uma imobiliária que está buscando ali uma eficiência na sua empresa. Ele falou muito sobre margem, por exemplo. Isso nos chama atenção, né? Quantos entrevistados a gente já recebeu aqui que falam muito sobre o VGV e não entram tanto na questão da margem, né? Entender que a imobiliária é uma empresa que precisa gerar resultado e que olhar para o resultado que fica para a empresa lá no final do dia é tão relevante quanto olhar para outros indicadores que estão relacionados só à venda, né? Então essa disciplina por buscar uma margem melhor é algo que, a meu ver, inclusive explica parte do sucesso desse episódio aqui que a gente teve com o Ademir. Ele traz alguns indicadores aqui dentro da realidade da Lopes Urban, mas também da rede Lopes como um todo, e é um profissional que acumula aí décadas de experiência, um episódio que gravou também a nossa audiência, a nossa comunidade. E agora vamos falar então sobre os cortes de podcast que mais engajaram. A gente acabou de ouvir aqui os episódios de maior audiência, mas nas redes sociais a gente tem também aquele trecho, aquele corte de um episódio que muitas vezes acaba gerando uma repercussão maior até do que a gente teve no episódio na íntegra. E eu quero começar aqui falando sobre esse episódio 166 com a Jaque Romão, corretora de imóveis com atuação lá em Balneário Camboriú e também em Miami. A Jaque fez um corte que viralizou e ali ela sintetiza muito do que pensa essa nova geração de corretores, falou sobre como ela utiliza a IA no dia a dia para otimizar o trabalho dela, mas também falou, por exemplo, sobre a importância do CRM para ela, corretora. Então é uma entrevistada que sintetiza muito daquilo que a gente está falando sobre o papel do corretor e o papel das tecnologias aqui para o nosso setor. E se você perdeu esse, a gente vai exibir um trechinho desse corte agora. A corretagem é uma profissão que, se você não organiza seu dia a dia, você se perde e você não produz nada. E se você não produz, você não vende, você não tem salário. Então, é 100% uma cabeça de uma empresa, de um empresário, sozinho. Porque mesmo que você tenha uma imobiliária, é uma profissão que tudo é você. Então, é você sozinho ali, né? Fazendo, não fazendo, vendendo, não vendendo, perdendo, ganhando. E eu tinha uma certa dificuldade lá no meu início de organizar o meu dia, as minhas estratégias. E não são todas as imobiliárias que você vai ter um suporte, como eu tive por muito tempo, de lá, olha, hoje você tem que fazer isso, hoje você tem... A maioria não te ajuda. E eles não devem isso a ninguém também. Então, a gente começou a crescer, né? E a gente não tinha mais esse tempo de eles ficarem também me monitorando e tudo mais. E quando veio a inteligência artificial, eu comecei a pesquisar sobre... E comecei a entender que eu poderia dar comandos pro GPT mesmo, para que ele organizasse, por exemplo, a minha semana, a minha agenda. Fizesse também, ele me ajuda muito a fazer campanhas de venda. Então, olha, eu tô com um certo produto com essas características, eu preciso ofertar para essas pessoas. Como que eu faço? E ele coloca estratégias para mim. Então eu entendi que eu poderia ter um assistente virtual que me desse uma direção para onde eu deveria ir naquela semana, naquele mês, com aquele produto. Ora organizando a tua agenda, ora te ajudando a planejar algumas... Então você não estava fazendo demandas, que é uma orientação que se faz. Geralmente a gente quer que o ChatGPT, outra inteligência artificial, responda uma pergunta de forma objetiva. Você já veio num caminho de trazer ele para idealização de como fazer, não necessariamente te trazer já a resposta. Né? Exatamente. Eu acho que daí ficou tudo muito mais claro. Então ele estabeleceu para mim uma rotina dele fala também, uma rotina matadora de vendas. Ele já usa esse... que o meu tá bem treinado, tá? É o ChatGPT que você usa. Exato. Hoje eu tenho pago, mas no início eu usava o normal e super dá certo. Bom, você viu aí um corte com a Jaque Romão, cujo episódio, a entrevista tá disponível também aqui no Modo Avião.
E agora o nosso segundo trecho, o segundo corte de episódio que mais viralizou no Instagram do Imob Report é justamente com o Ademir Guzmão, CEO da Lopes Urban, lá de São Paulo. Nesse trecho, o Ademir comenta sobre como o corretor de imóveis precisa ir além do WhatsApp. Confira. A corretagem não é e-mail marketing, nem telemarketing. Faz tempo. Nem o WhatsApp, né? Nem o WhatsApp, né? Ficar mandando WhatsApp e tal, o cara não retorna. Porque o mercado tá ali, não precisa de você. Você precisa oferecer alguma coisa. E quando você tá com o seu cliente, o corretor, eu falo toda reunião, você não pode ter vergonha de perguntar e questionar nada. Por quê? Se você quer dar uma consultoria vencedora e ótima, você tem que entender, eu preciso saber se o Rodrigo é o primeiro imóvel, se você tem financiamento ou você vendeu e já vai para o outro, se você tem uma permuta, qual o seu tempo de compra, entender a sua família e a sua necessidade. E convenhamos, são perguntas muito pessoais, né? Que você não vai responder a verdade pelo WhatsApp. Não. Na visita. Daqui a pouco você está compartilhando até renda, né? Você está compartilhando patrimônio. Se não, você não vai ser efetivo, Rodrigo. Isso te garanto. Porque, sai com você, não te pergunto nada. Já mostro tudo, imóvel que de repente você nem tem interesse, não está no seu bolso. Aí você gosta e fala, agora eu preciso permutar, mas é um imóvel que eu te mostrei aceita permuta. Você já cria uma situação constrangedora que começa, o comprador, o seu cliente começa a perder um pouco. Assim, não vou dar muito crédito para esse corretor, não entendeu ainda o que eu estou precisando. Então, e muitas vezes o corretor vai reclamar, né, que o cliente está mentindo. Como se a culpa fosse do cliente, mas o cliente mente quando ele não confia no corretor. Exatamente. Então, só uma resposta dele. E fechando aqui a lista dos cortes que mais engajaram no @ImobReport no Instagram, a gente teve aqui um episódio com o Red Silva, da Valoriza, falando sobre como ele desenvolveu rotinas inovadoras dentro da imobiliária. Confira. A gente olha para o nosso time, né, no formato 360, então desde os associados aos seletistas, e o pilar para a gente, desenvolvimento, treinamento, ele é de extrema importância. A gente tem rotinas semanais com o nosso time, falando agora do comercial, onde a gente tem um encontro religiosamente toda segunda-feira, com treinamentos, com diversos temas para poder treiná-los, né? Nessa semana em especial aqui, a gente teve uma grade de 3 dias na semana para treiná-los, visando uma necessidade ali deles sobre crédito imobiliário, trazendo alternativas. Então, o pilar treinamento para a gente é essencial e isso já contribui muito para o crescimento, desenvolvimento e também para a retenção. Já para os nossos líderes, também a mesma coisa, né? A gente vem trabalhando muito o desenvolvimento e crescimento deles, tanto com o alinhamento cultural, quanto com o alinhamento de gestão, né, de performance, ter clareza ali dos KPIs que ele precisa acompanhar, da gestão dos OKRs. A gente tem ali de 3 a 5 objetivos em comum, isso às vezes é estático, isso é trabalhado e acompanhado juntamente também com o time, semanalmente, para poder acompanhar os resultados determinados mensal, onde a gente vê a evolução semanal, né, como é que está o avanço de cada semana. Então isso é trabalhado semanalmente. Além do que a gente também traz pessoas capacitadas, consultores para dentro da nossa companhia, ou para trabalhar líderes, ou para trabalhar com o desenvolvimento dos corretores, ou quando nós é que vamos a esses eventos também para buscar conhecimento e desenvolvimento. É legal porque esses conteúdos, eu acho que eles sintetizam o interesse dos corretores e dos gestores, né? Com relação a conteúdo, o que eles querem consumir hoje. É organização, profundidade, rotina e tecnologia aplicável nas realidades deles. Ao longo de 2025, nós analisamos não apenas, né, os cortes aqui mais engajados ou mesmo os episódios mais ouvidos, a gente foi numa camada mais a fundo aqui, que eu achei super legal, assim, do trabalho da produção. A gente foi analisar as transcrições dos episódios e identificamos as 5 palavras mais mencionadas ao longo da temporada 2025 do Modo Avião. E, de certo modo, essas palavras contam a história do ano que nós vivemos. Em primeiro lugar, a palavra corretor, sim.
né, o corretor continua sendo um protagonista do nosso mercado e isso diz muito, né, sobre o papel da tecnologia nesse jogo. O corretor está à frente. A discussão que rolou aqui, muito claramente, né, abrangeu a necessidade de treinamento e desenvolvimento para os corretores. O corretor continua sendo visto, né, como alguém que precisa de orientação, que precisa de acompanhamento próximo, e isso eu acho que é algo que está muito claro, né? Não existe aqui alternativa da autogestão. A autogestão é para pouquíssimos profissionais que conseguem trabalhar dessa forma. A evolução do papel do corretor para um corretor mais influencer ou corretor mais consultor que domina o crédito também foi destacado aqui. Esses dois pontos, né, foram muito frequentes nas nossas conversas. E aí o balanço, né, é crucial que o corretor tenha cada vez mais clareza dos seus resultados e melhore a sua conversão, buscando um trabalho mais sustentável, né, em termos de esforços versus a colheita do trabalho desenvolvido. A importância do corretor buscar autoconhecimento e resiliência também foi algo muito frequente ao longo dessa temporada. Eu acho que o que é legal, né, Rodrigo, do que a gente ouviu, seja da boca dos corretores, ou seja, né, dos gestores nas imobiliárias, é uma convergência, né, sobre essa responsabilidade compartilhada de desenvolvimento, as imobiliárias apoiando, mas o corretor também, como você disse no início, sendo protagonista e entendendo a importância dos processos, da sua disciplina, do seu autodesenvolvimento. Então, eu fiquei contente de ver a convergência de visões aí cada vez mais frequente. Bom, vamos em frente então. A segunda palavra mais comum aqui foi mercado, né? E o termo mercado, ele é realmente central em quase todas as conversas, porque ele aparece em referências ao mercado imobiliário e aos seus diversos segmentos e desafios. Muitos entrevistados discutiram aqui a transformação do mercado imobiliário por meio da tecnologia, da inovação. E a falta de conhecimento no mercado sobre crédito imobiliário foi citada como um fator que faz muitas empresas perderem dinheiro e negócios. O mercado econômico, né, esse recorte muito específico, foi visto como mais protegido num ano de Selic altíssima, né, um ano em que os mercados ali de médio, especialmente, e alto padrão sofreram com os juros muito altos, que afugentam, né, boa parte dos nossos clientes. A concorrência no mercado de portais, né, os marketplaces, e a necessidade de se destacar em um mercado desafiador também foram pontos recorrentes. E quando a gente fala em mercado, né, Michel, a gente não pode deixar de lado aqui a importância da leitura, né, a leitura de mercado, que o Imob Report ajuda os nossos colegas aqui de imobiliárias e incorporadores, trazendo sempre aquilo que de mais importante está acontecendo. A leitura de mercado também é importantíssima. Sem dúvidas, Rodrigo. É o olhar para fora, né? Vocês vão ver aqui, a gente está só na segunda palavra, né? Falamos de corretor, falamos agora de mercado como a segunda palavra mais mencionada. É comum que o gestor tenha tanto problema e tanta oportunidade para resolver dentro de casa que muitas vezes falta esse olhar para fora, mas a empresa é feita do contexto externo e do contexto interno e como isso se conecta para gerar oportunidade, para gerar prosperidade. Então, acompanhar as mudanças do mercado, e não são poucas, né? Aqui a gente nem avançou nisso, mas como o Rodrigo bem lembrou, o Imob Report compartilha isso diariamente com você. Há pouco antes de vir para a nossa gravação de hoje, inclusive, a gente fez o exercício de olhar para o mês de novembro, as notícias que mais impactaram a nossa comunidade. A gente vê que boa parte delas se refere a mudanças de ordem legal, né? Mudanças na Receita Federal, propostas de mudança na legislação, que é um cenário externo que, ainda que possa não parecer gerar um efeito imediato nas empresas e nas pessoas, essa conta uma hora vai chegar. Então, estar por dentro do que está acompanhando, do que está acontecendo, antecipar o cenário externo é fundamental para tomar a melhor decisão.
Perfeito. A terceira palavra mais citada ao longo da temporada foi empresa. Sim, a empresa é o foco, né, da gestão, dos processos, da longevidade dos negócios que passam, né, por essa construção muitas vezes abstrata, né, mas que no esforço coletivo ganha forma. Muitos episódios discutiram aqui a transformação e a expansão da empresa imobiliária, como, né, torná-la mais sustentável e longeva, a importância de métodos, né, para isso. Ficou muito clara a importância de processos para que a empresa se torne mais eficiente. A empresa precisa ter uma cultura clara, e a gente falou aqui sobre Felicitar, falamos sobre Amy Bigucci, falamos sobre Silvio Iwata, um outro episódio que também teve uma repercussão muito interessante, e para isso tecnologia é importantíssima. A gente falou também sobre sucessão, para que essa empresa, especialmente, né, de natureza familiar, tenha mais perenidade. E para que a empresa possa seguir aí de uma forma mais estruturada, ela precisa acompanhar de perto os seus números. Exatamente, eu acho que aqui entra a questão do tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que a empresa é onde se reúne todo esse universo interno e externo, o mercado, como o Michel falou, entender o que está acontecendo e fazer acontecer. Então, para a gente é muito importante essa síntese dentro da empresa, esse é o nosso foco, né? Inclusive na cúpula, ajudar empresas imobiliárias a realmente buscarem essa melhoria contínua, essa expansão, que passa, como o Rodrigo falou, muito por analisar as oportunidades, melhorar os seus processos, buscar o crescimento e a perenidade, né? Essa continuidade sustentável ao longo do tempo. Maravilha, Rê. Vamos em frente. A quarta palavra mais comum aqui ao longo do Modo Avião 2025 foi clientes. Né? A relação com o cliente ou clientes é constantemente citada, seja na busca por novos leads ou na gestão do relacionamento com pós-venda e retenção. O atendimento ao cliente é um diferencial crucial no mercado relacional, né? A gente sabe o quanto a necessidade dos clientes e a busca por compreendê-los é fundamental, inclusive no alto padrão, eu diria principalmente no alto padrão, onde o cliente é assediado por muitos profissionais ao mesmo tempo, tentando ofertar a ele bons negócios. A tecnologia, como a inteligência artificial, está sendo usada para o pré-atendimento e a qualificação de clientes, e a construção de confiança e a experiência positiva são vitais, especialmente na locação, para quem busca a perenidade dos negócios, o crescimento sustentável. O cliente continua sendo o centro do nosso mercado, o mercado olha para o cliente e disputa esse cliente de diferentes formas, cada vez mais, eu diria, tecnológicas, mas o cliente não é mais o mesmo. O cliente vem evoluindo, vem adquirindo aí novos comportamentos e nós precisamos estar muito atentos se quisermos fidelizá-lo. Esse exercício de fazer uma análise das transcrições do episódio é interessante nessa linha, né? A gente poderia pegar cada uma dessas palavras e entender que isso aqui são tags na agenda do gestor, né? São todos temas que se complementam, que muitas vezes se sobrepõem, mas então tem um olhar, a gente falou lá, né, do corretor, para o corretor, como protagonista com prioridade, é a palavra que está na boca da nossa comunidade. Acho que vale dizer, inclusive, que muitos dos nossos entrevistados, em que pese sejam donos de imobiliária há muito tempo, se identificam como corretores de imóveis. Então, quando vão contar essa história, também apresentam, né, o início da sua jornada. Falamos aqui sobre o mercado, olhar para fora, falamos sobre a empresa e clientes, que é o que o Rodrigo traz dessa centralidade, né? Então, ter isso aqui expresso como uma palavra recorrente é aquilo que a gente fala da repetição, né? A cultura se transforma daquilo que é repetido, daquilo que é fortalecido. E aí temos a quinta e última palavra aqui, né, Rodrigo, que resume, de certa forma, todo o restante. Exato. Se você está pensando, né, você ouvinte está pensando que é imóvel, não é. É pessoas. Algo que diz muito sobre o nosso mercado. Engana-se, né? Quem acredita que o nosso mercado é sobre imóveis, não, é sobre pessoas.
E é muito, muito legal isso que você traz, Michel, né? São 5 pontos para colocar na agenda mesmo, porque sim, são 5 pontos que se repetiram demais e que são a base do nosso negócio. Aqui o termo pessoas, né? Ele surgiu intimamente ligado à cultura empresarial, à liderança, ao desenvolvimento de talentos. Sim, as empresas precisam de pessoas e pessoas boas para crescer, né? Quando a gente olha para cases incríveis aqui que surgiram ao longo do ano, como a Lago, são empresas que realmente colocam as pessoas no centro da estratégia, pessoas que crescem e elas crescendo, elas arrastam a empresa junto, desde que a empresa olhe para elas. A gestão de pessoas e a cultura foram essenciais para o crescimento de empresas como a Felicitar, e o negócio aqui, a gente não pode perder de vista, ele é sempre feito por pessoas e é necessário atrair pessoas com os valores da empresa para que essa construção seja mais longeva. A comunicação e a autenticidade também são importantíssimas para essa conexão acontecer com plenitude. Foram pontos que a gente explorou aqui ao longo do Modo Avião 25. Eu fico muito feliz dessa ser a última, para mim a mais importante palavra, né? Sintetiza realmente tudo aquilo que a gente acredita e tenta levar para vocês. Eu acho que num ano em que a gente falou mais ainda profundamente sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, né? Sobressair o tema pessoas é muito simbólico, né? Então, a gente está falando de tecnologia, mas uma tecnologia que serve para potencializar pessoas, né? Então, obviamente, a gente tem que estar preparado, né? Potencializa quem está preparado. Então, a gente fala aqui do time, das pessoas, do corretor no centro, né? Mas um time, uma pessoa, um profissional muito mais profissional, mais informado, mais processual e intencional na sua atividade. Acho interessante como, quando a gente olha para os desafios que a gente ouviu ao longo do ano com relação à atração, retenção e desenvolvimento de corretores, muitas das estratégias passaram justamente por oferecer um mecanismo de suporte para esses corretores, oferecer um back-office. E aqui acho que tem uma parte do que essa palavrinha pessoas abrange, que é justamente sobre esse time da imobiliária que está ali para manter esse protagonista com a sua relevância também, né? Talvez, quem saiba, um dia a gente veja outras posições aqui sendo mencionadas, mas vejo que o retrato que se mostra aqui é esse, né? De que o corretor segue sendo protagonista nessa história, mas que dentro dessa palavrinha pessoas, a gente começa a ter toda uma rede de serviços de apoio, né? Para a empresa, mas também para que o corretor possa performar melhor. E vale dizer, esses temas têm alguma coincidência com o que a gente também fez um exercício muito similar no Cúpula Summit, né? Quando a gente analisa as entrevistas que nós gravamos lá no Summit, algumas das entrevistas que a gente mencionou aqui foram gravadas lá no Summit desse ano, mas não apenas, né? Quando a gente analisa o conteúdo das palestras e do painéis, tem muita similaridade, o que mostra um termômetro do mercado, né? E por falar em Summit, quero aproveitar a convidar você, neste que é o nosso último episódio desta temporada do Modo Avião. Teremos o nosso Summit em 2026, no mês de maio, e você que nos acompanha desde sempre tem a oportunidade de participar, garantindo uma melhor condição. Então, no link aqui do episódio, você tem um cupom de desconto, o Imob Report 10, para você acessar o nosso principal evento, pagando menos, com desconto, uma condição exclusiva para você que nos acompanha o Imob Report. E minha gente, é isso. Quero agradecer a vocês, Renata, Rodrigo, obrigado por mais um ano, mais uma temporada de Modo Avião, e bora para a próxima. Eu agradeço demais, um prazer estar aqui com vocês, trocando, é muito gostoso esse momento pra gente, né, essa troca, e agradecer a todos os ouvintes, toda a audiência do Modo Avião.
A gente se dedica bastante para levar para vocês o melhor que nós encontramos no mercado imobiliário. Quero desejar um 2026 de muito sucesso, muita alegria e realizações para todos vocês. E continuem conosco, com a Cúpula, com o Imob Report, no Modo Avião, nesse próximo ano. Chegamos assim, portanto, ao fim dessa retrospectiva de 2025, um ano incrível em que nós aprendemos demais ao lado de vocês, nossos ouvintes, que nós encontramos dentro dos eventos da Cúpula, dentro das imersões da Cúpula. Este é um episódio construído a várias mãos, esse é um podcast construído, eu diria, a centenas de mãos. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento com vocês. Nos vemos em 2026, o Modo Avião volta logo mais. Um abraço a todos e até mais. Valeu! Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da Cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.